Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de deixar o seu like, ou o seu dislike, ou o seu gostei ou não gostei. Se inscrever no canal. Eu quero deixar aqui, como sempre faço, meu agradecimento a todos os nossos colaboradores do canal, de maneira especial a professora Ana Lúcia Escapim e a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi. Bom, a temática de hoje, gente boa, é sobre a carta aos Efésios. Nós estamos estudando sobre as cartas da prisão. A nossa última aula foi sobre a carta aos Colossenses e nós tratamos sobre a história, datação, motivação e conteúdo teológico desta carta, que ela é muito importante para que a gente entenda sobre a nossa identidade enquanto cristãos. Bom, hoje nós vamos estudar sobre o conteúdo da carta aos Efésios, que é muito semelhante à carta aos Colossenses, né? É uma epístola que traz a palavra aos Efésios. Bom, por que eu não disse sinfaticamente endereçada aos Efésios? Bem, porque embora a abordagem de São Paulo tenha sido a mesma abordagem doutrinária, a referência a situações semelhantes, o mesmo portador que é Tíquico, né? Não é tão simples assim. Vamos acreditar que São Paulo, quando escreve essa carta, se comove, se movimenta com a preocupação sobre a heresia aos colossenses. Também essa heresia ela poderia se espalhar às outras comunidades vizinhas. E que heresia era elas? Vamos fazer uma memória aqui. Essa heresia era o seguinte: que Cristo seria mais uma divindade no panteão dos pagãos. Bom, não é isso, né? E quando nós tratamos dessa realidade, a carta aos Efésios, nós temos que pensar alguma coisa. Nas controvérsias que existem quanto ao endereço dessa carta, né? Elas apontam a possibilidade da comunidade cristã de Efésio não ser, de fato, destinatário idêntico dessa carta. Inúmeras razões nos fazem pensar assim. Bom, os Atos dos Apóstolos, São Paulo permaneceu em Éfeso por cerca de 3 anos. Tornou-se, podemos dizer assim, amigo, emocionalmente ligado a muitas pessoas daquela comunidade. E quando ele escreve para várias comunidades, ele está profundamente saudoso, desejando bons desejos pessoais. Contudo, existe uma coisa estranha. É muitíssimo estranho que nesta carta, na carta aos Efésios, não há a saudação, ou mesmo o nome pessoal. É um fato estranho, e além disso, não encontramos na escrita de São Paulo, ao contrário do que habitualmente ele fazia, qualquer referência ao trabalho de evangelização que realizou entre essas pessoas. Então isso é a primeira coisa que nos chama atenção. O que se nota, no entanto, é um tom impessoal, de certa maneira até generalizado. Outra estranheza, o nome de Timóteo, que é um evangelizador bem conhecido em Éfeso, não aparece no endereço, enquanto aparece nas outras cartas, como as Gálatas ou os Colossenses, se fala de Timóteo. Até o apóstolo diz que já ouviu falar dos beneficiários. Efésios 1,15. Por isso também eu, tendo ouvido falar de vossa fé no Senhor e do amor para com todos os cristãos. Então, acha que eles conhecem seu ministério. Efésios 3,2, né? Vós deveis
ter aprendido o modo como Deus me concedeu a graça que me foi feita a vosso respeito. O que é um tanto estranho, pois são pessoas que ele conhecia, são destinatários originais, que ele tinha contato pessoal e seriam bem conhecidos a eles. Além disso, havia também uma incerteza textual. Primeiro verso da carta soa assim: por essa causa, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor a vós, gentios. A expressão em Éfeso ela não está presente em alguns textos antigos. De maneira especial, o papiro de 46, mais ou menos por volta do ano 200 a.C., os grandes códigos sinaíticos e o Código Vaticano. Também Orígenes e Jerônimos não falam que este texto seja a Éfeso. O problema, portanto, é antigo. E não só os modernos questionam isso, mas muitas pessoas da própria época. Já no ano 140, Marcião havia apresentado a hipótese de que esta carta foi endereçada à cidade de Laodiceia, à comunidade de Laodiceia, de acordo com a indicação de Colossenses 4, 15, 16. Na última aula eu até falei disso, que existe uma carta que nunca apareceu, que ela nunca se manifestou, ou seja, não temos ela até hoje. Colossenses 4, 15, 16 é a carta aos Laodiceanos, ou a carta a Laodiceia. E a hipótese plausível é que esta de fato seja a carta. Bom, dito pelo não dito, não existe uma documentação que de fato diga que a carta aos Efésios seja de fato a carta aos Efésios. Então, o que a gente pensa? Eu posso estar deixando vocês um pouco assustados agora, que a carta aos Efésios não é a carta aos Efésios. Não. O que mais se apresenta é que essa de fato é uma carta circular. O que é uma carta circular? Uma carta que foi escrita, copiada e direcionada a várias comunidades. Então, a partir do século XVI, existe uma ideia de que esse texto que é uma carta circular, ou seja, enviada por São Paulo a uma região. E várias cópias teriam sido escritas com os nomes de várias igrejas, né? E a que nós temos hoje, de fato, é a carta que foi guardada pelos efésios, que eram aqueles que mais tinham contato com São Paulo. Então, o endereço de Éfeso, ela se apresentou nessa carta. É possível que São Paulo tenha escrito, podemos dizer assim, uma carta circular eclesiológica com um conteúdo geral. Contudo, num primeiro momento, ela não foi destinada especificamente a uma comunidade. Mas essa carta circular, ela foi endereçada a Laodiceia, Hierápolis e a Colossos. Então, que estavam passando por aquele problema da heresia colossense, que a gente já falou, que é achar Cristo como se fosse mais uma divindade do panteão grego. Bom, esse caráter circular, portanto, implicaria na ausência de tons de referências pessoais. Então ele escreveu para todo mundo, vamos nos atentar aqui, que o problema está com vocês, vocês têm que resolver esse problema. Então São Paulo escreve mais ou menos essa dinâmica. E é possível, além disso, pensar que os efésios não eram realmente os destinatários originais, mas o texto da carta, que foi posteriormente preservado pela comunidade de Éfeso, era uma carta geral, uma carta que deveria ser lida em todas as comunidades. Bom, isso resolvido, a gente tem que pensar o seguinte: como é que São Paulo escreveu? Bom, a carta aos Efésios começa com uma fórmula simples e usual naquele tempo. Ela tem um endereçamento, né? Em vez de orações, ação de graças, lembranças,
há um longo hino de bênção, né? Esse longo hino de bênção que São Paulo apresenta é uma ação de graças, uma lembrança que desenvolve o tratamento programático, que na verdade toda a primeira carta é dedicada a uma reflexão doutrinária, ou seja, a primeira parte da carta vai tratar de quê? Desse hino de bênção, dessa ação de graças, dessa oração de iluminação à comunidade. Então isso é próprio dessa carta. Então se a gente pegar a primeira carta, nós vamos entender, a primeira parte da carta, ela é um hino de ação de graças, né? Então, o primeiro capítulo apresenta dois grandes temas: a história da salvação e a compreensão do ministério divino. Os capítulos a seguir tomam um tema, pegam o tema de uma maneira mais enfática. O segundo capítulo, São Paulo desenvolve a discussão e a apresentação do trabalho salvífico feito por Deus, já celebrado no hino. A terceira parte, que é o terceiro capítulo, São Paulo desenvolve o tema da iluminação para entender o plano divino. Então vamos dizer assim, no capítulo 2, São Paulo vai falar de que Deus se manifesta, de que Deus tem um projeto, de que Deus trabalha salvificamente a salvação do homem. E no segundo momento, no capítulo 3, São Paulo vai falar de quê? De que é necessário a iluminação do Espírito Santo, ou seja, a passagem pelo batismo para que se entenda esse plano. O hino de bênção não parece ser um texto litúrgico que já existe, mas parece ser algo que São Paulo compõe no contexto dessa carta. Existe uma forma muito poética, lírica, de acordo com a tradição judaica, né? que realiza-se através de uma ação de graças que convida a comunidade cristã a um louvor a Deus. Louvor a Deus pelo quê? Por ter sido salvo e por entender esse projeto de Deus. Então, Efésios 1, 3, 14 vai tratar exatamente dessa temática. O hino dessa bênção que glorifica a Deus é seguido por uma forma de oração, em nome dos destinatários. São Paulo pede insistentemente ao Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que salve essa comunidade, que modifique a maneira de pensar. Então, Efésios 1,17. Rogo a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, que vos dê o Espírito da sabedoria, que vos revele o conhecimento dele. Então o apóstolo, ele tem precisamente isso no coração, que Deus possa iluminar os olhos, a mente humana, para que os discípulos possam entender a esperança a que foram chamados. Isso é chamado de tesouro da fé, o tesouro de glória, a sua herança. São os chamados, os santos, que contêm esse dom, esta extraordinária grandeza. A palavra mistério, ou seja, o mistério do qual ele já havia falado em Colossenses, agora ele é retomado como uma formulação ainda mais ampla e precisa, onde o cume do plano divino é a ressurreição de Jesus, para a qual Jesus Cristo, em seu ápice, se tornou o Senhor do universo. Então, aqui, como na carta aos Colossenses, se manifesta a glória de Deus, se manifesta a glória de Jesus Cristo, que agora não é mais um entre o panteão, ele é o Senhor do universo. Então, Deus, na verdade, ele eleva o Filho da morte, eleva o Filho do reino dos mortos, para que ele se torne o Senhor dos senhores. Efésios 2, 20 e 23. Ele manifestou a pessoa de Cristo, ressuscitando os mortos e fazendo sentar-se à direita do céu, acima de todo principado, potestade, virtude, dominação, de todo nome que possa haver neste mundo
como no futuro. Então ele coloca, ele apresenta Jesus Cristo como de uma maneira solene, como o Senhor do Senhor, de maneira teológica. Então, essa temática é apresentada na carta aos Efésios de uma maneira muito ampla, de uma maneira muito precisa. Então, aquele que estava morto agora nos tira pelo seu sacrifício do reino do pecado, do reino da morte. Com Cristo, o cristão também é ressuscitado, e em Cristo Jesus, o crente, aquele que crê nele, se senta no céu. O extraordinário fruto é a riqueza da graça de Deus. Então, a salvação é vista agora, a partir do ponto de vista de São Paulo, como um ponto de libertação, de transformação, onde a base é a fé. Quem conquista essa salvação? Quem crê. Então, essa é a dinâmica. Efésios 2:8. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isso não provém dos vossos méritos, mas é puro dom de Deus. É bom, portanto, que os fiéis se lembrem do que eram, ou seja, eles eram vítimas do pecado. Evidentemente, é destinado aos cristãos essa graça, e aos cristãos do mundo grego pagão, que não poderiam reivindicar qualquer direito de pretender o povo da aliança. Ou seja, a mesma graça que é destinada aos judeus que aderem a Cristo é destinada aos pagãos que aderem a Cristo. Então não existe mais uma diferença entre judeu e grego. Todos se tornam cristãos. Os antigos efésios, que eram pagãos, entram em comunhão com Deus através da graça que lhes foi dada por Cristo. Então isso é muito importante. Cristo quebra, podemos assim dizer, o muro de separação que manteve o homem longe de Deus e criou em si mesmo um novo homem, destruindo a inimizade em si mesmo. São Paulo vai falar isso de uma maneira muito objetiva. A intensa experiência da vida com as comunidades cristãs do mundo pagão, ao longo do tempo, ela faz com que essas comunidades entendam que, uma vez Cristo instaurado nelas, elas têm os mesmos direitos que o povo da antiga aliança. Desde as primeiras tentativas corajosas de abertura, amadurecimento, São Paulo tem a plena convicção de que nenhum homem é mais estranho ou um convidado para Deus. Todos aqueles que acreditam no Evangelho tornam-se, palavras da carta, consequentemente, já os hóspedes peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então ele diz que aqueles que aderem a Cristo são da família de Deus. Todavia, isso tem que ser entendido de uma maneira muito profunda. A comunidade que aceita crer e crescer em Cristo torna-se um templo sagrado do Senhor, um lugar de moradia de Deus através do Espírito. Então, esse é o ponto de partida. E esse crescimento na fé, esse amadurecimento pessoal, torna o coração do homem aberto. Então, aberto ao quê? A fé, a esperança e a caridade. Efésios 3, 17 e 19. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade, a fim de que possais com todos os cristãos compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isto é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo o conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então aqui, crer em Cristo é suficiente para a salvação. A segunda parte da carta aos Efésios, de acordo com o esquema habitual paulino, ela é uma exortação moral. Ou seja, São Paulo quer que aquele conceito teológico se torne um consenso moral. Ou seja, se eu sou cristão, eu tenho que viver como cristão. E a partir do trabalho da redenção, derivam importantes consequências para a vida cristã. São Paulo ele apresenta uma abundante explicação de esclarecimento sobre como ser cristão, como viver em Cristo.
Então, para nós cristãos do dia de hoje, ler a carta aos Efésios é muito importante porque ele vai dizer o seguinte: o que eu tenho que fazer para me distinguir enquanto cristão? Efésios 4, 1, 6. Exorto-o a preservar a unidade do Espírito. Primeiro ponto. Né? Segundo ponto. Estar em comunhão, em unidade com o corpo de Cristo. Efésios 7:16. 7:17, 19. Não se comportar como pagão. Efésios 4, 20, 24. Abandonar o velho homem. Efésios 4, 25 e 32. Ter bondade com os outros. Ser benevolente com os outros. Efésios 5, 1, 2. Imitadores de Deus. Queridos de Deus. Filhos de Deus. Efésios 5, 3, 6. Abandonar impureza e ganância. Efésios 5, 7, 14. Não ter nada em comum com os pagãos. Viver uma nova vida. Efésios 5, 15. 15 e 20. Observar cuidadosamente uma conduta. Ou seja, se eu sou cristão, eu não posso ser pagão, eu não posso ser judeu. Efésios 5, 15 e 20. 15 e 21. Viver dentro da casa, dentro do ambiente familiar, uma nova vida. Efésios 5, 25 e 33. 22, 24. Uma atitude de amor à família. Isso tanto do ponto de vista dos homens quanto das mulheres. Ele diz que existe uma submissão, mas também existe um respeito das mulheres que respeitam os maridos e os maridos que respeitam as esposas. Efésios 6, 1, 3. As crianças obedeçam seus pais. 6, 4. Pais, não aprisionem, não molestem, não sejam duros com seus filhos. Efésios 6, 5, 8. Servos, empregados, obedeçam seus senhores. Efésios 6, 9. Mestres, tratem seus empregados, seus servos com respeito. Efésios 10, 12. Vivam um combate espiritual. Saibam que ser cristão não é para qualquer um. Ser cristão não é uma coisa qualquer, mas é um exercício de fé. Efésios 6, 13, 17. O cristão tem uma insígnia. Ele, por si só, carrega um troféu, a salvação. Efésios 18 e 22. Todo cristão se distingue dentre os pagãos por orar a Cristo de uma maneira diferente. E Efésios 6, 21, 22, São Paulo vai dizer que a essa comunidade será enviado Tíquico, com palavras de exortação e de transformação. E os capítulos 23 e 24, que são os finais, são recomendações de paz e de bênção. Ou seja, ele deseja essa comunidade. E aí a gente entende. Se essa não era uma carta direcionada a Éfeso, e todas as comunidades, mas chegou até nós a partir de Éfeso, nós temos que lembrar que São Paulo tinha uma grande missão de exortar essas comunidades a terem uma unidade. Ou seja, ele está dizendo que elas são abençoadas por Deus porque Deus lhes deu a salvação e que elas são porta-vozes através da sua prática cotidiana de uma vida nova às outras comunidades. Para nós cristãos do dia de hoje, isso não é nada mais, nada menos que o quê? Que um convite a uma atitude de fé. Uma atitude de fé que transforma a vida, que modifica a vida e que assim, nós não podemos fazer por menos, não podemos nos acomodar fazendo, eu sou bom, eu sou honesto. Não, eu tenho que fazer mais. Então, a estrutura geral desta parte, dessa última parte, ela é exortativa. Ela é um convite
a viver uma vida diferente. Eu fui batizado, eu tenho que viver essa transformação. Podemos assim dizer que é uma catequese batismal. E essa catequese batismal, ela não é comum a Colossenses, a Laodiceia, a Éfeso. Ela é atual até os dias de hoje. Então essas alusões ao batismo são evidentes em São Paulo, porque elas lembram que a partir do batismo, todos nós somos lavados por essa água espiritual, essa transformação, essa vida nova. Então, Efésios 5,14: Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de homens sábios. É uma palavra aos catecúmenos da época, aos novos cristãos. O apóstolo oferece uma síntese de uma vivência moral. Efésios 6, 23 e 24. A paz aos irmãos, amor, fé da parte de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam o Senhor Jesus, com amor inalterável e eterno. E é evidente que São Paulo não se dirige a um grupo específico que ele conhece bem. Ele está falando de uma maneira geral a muitas comunidades, a muitas pessoas. Então, a partir da leitura do texto, são evidentes as afinidades literárias que a carta aos Efésios tem com a carta aos Colossenses. Então, a formação linguística é semelhante. Existem mais ou menos 150 versos da carta aos Efésios, 73 versículos que têm paralelo com a carta aos Colossenses. E assim, um terço dos termos que estão nas cartas colossenses são também encontrados nas cartas aos Efésios. O estilo também é muito parecido ao de Colossenses. Então, as frases são ainda mais longas e emaranhadas. Eu falei na última aula que os períodos das perícopes desse texto, elas são muito longas, exatamente como nós encontramos aqui. E há redundâncias, acúmulo de sinônimos, verbos com múltiplos complementos, existem sujeitos genitivos muito parecidos. Então, existe uma conexão entre as duas cartas, talvez por terem sido escritas no mesmo lugar, que são objeto de um estudo um pouquinho mais profundo. Nasceram na mesma situação, são direcionados às comunidades vizinhas ou similares. Como eu falei, Colossenses e Laodiceia são 15 quilômetros de distância. Então, por que não dizer que a carta aos Efésios é uma carta circular que foi enviada junto com Colossenses e chegou a Efésios, a Laodiceia, a outras comunidades daquela região do Licã, né? Então essa, hoje, a atual Turquia, até quem olhar no texto aqui vai ver um mapa, mais ou menos a região onde que nós, né? A carta aos Colossenses, ela serviu como base para a carta aos Efésios. Então podemos dizer que a carta aos Colossenses foi o primeiro rascunho, depois ele aprofundou os temas. Na carta aos Colossenses também, e a carta aos Efésios, existem algumas diferenças, mas muito mais similaridades, né? A gramática e o estilo teológico, ele é profundamente congregado. Então, os discípulos sobre a igreja, eles são tratados na carta aos Colossenses de uma maneira mais objetiva, na carta aos Efésios de uma maneira mais abstrata, né? Na carta aos Efésios, em relação à carta aos Colossenses, existem conceitos cristológicos que não foram usados em Colossenses, que são usados em Efésios. Então podemos dizer que a carta aos Colossenses é o estopim e a carta aos Efésios é a resposta. Então, outra coisa, na carta aos Efésios existem muitas similaridades com a obra do Evangelho de São Lucas e dos Atos Apóstolos, com a primeira carta a São Pedro, com a carta aos Hebreus e também com o Evangelho de São João.
Ou seja, existe uma muita similaridade com essas cartas. E São Paulo, ele usa desse fundo cultural greco, romano, judaico, pagão, para construir essa estrutura de pensamento. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que São Paulo, naquele momento, estava muito próximo e tinha uma afinidade muito grande com a comunidade Qumran. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou citando isso. Se nós quisermos entender essa carta, nós vamos ter que pegar Colossenses e todas essas obras e ver como uma leitura em espelho. Ou seja, entender que São Paulo ele está tentando fazer com que as pessoas daquele momento, eles entendam que cristianismo é algo diferente do judaísmo, é diferente de qualquer coisa que tem antes. Então, muitas coisas que nós vemos aqui na carta aos Colossenses, nós vamos ver aqui na carta aos Efésios, mas com uma amplidão, com uma transformação. Então, o ponto de partida para a carta aos Efésios não foi outra coisa senão o medo de São Paulo, que é a heresia dos Colossenses, ou seja, aquele pensamento de que Jesus Cristo era mais um, de que Jesus Cristo era uma divindade, mais uma divindade do panteão pagão, estivesse se infiltrando nas outras comunidades. Então a carta aos Efésios vai ao encontro dessas comunidades. A carta aos Efésios, nós vamos ver a partir de agora, pode não ter sido escrita aos Efésios somente, mas toda uma região. Então, quanto ao gênero literário, a carta aos Efésios ela é muito diferente da carta aos Colossenses, a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, a carta aos Filipenses. Ela é uma homilia litúrgica, é como se alguém subisse no púlpito e falasse para a transformação de uma comunidade. Ela é aquilo que hoje na teologia moderna se fala quando o Papa escreve uma carta encíclica. Ele não está apontando o erro de ninguém, mas ele está alertando para algo que está em voga e não deve ser aceito. Pode ser tratado como um tratado didático, como um discurso sobre um tema que incomoda, e também pode ser chamado de uma nação de exortação pública. Então, essa carta aos Efésios, ela é uma epístola, ela é uma encíclica. Então, existem muitos teólogos que vão dizer que essa carta ela foi escrita com a temática não de falar para uma pessoa especificamente, mas para toda a cristandade. Por isso que ela é tão atual. A autoria da carta, né? Então, a carta aos Efésios ela não tem só um problema quanto aos destinatários, mas também quanto à autoria. Por quê? Porque a autenticidade dela ela é muito discutida, né? O autor da carta de São Paulo, ele apresenta a figura de São Paulo, claro, mas parece que é um agiógrafo que escreve. Se nós pegarmos Efésios 3, 1, 8, nós vamos perceber muito isso. Por essa causa é que eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios, ele não está falando de Efésios, ter aprendido em modo que Deus concedeu essa graça que me foi feita a vosso respeito. São Paulo, de maneira nenhuma, ele vai falar dos Efésios. Ele está falando de maneira genérica. E ele está se referindo a situações da igreja que não são propriamente daquele momento, no momento que ele estava em Éfeso, nem do momento que ele estava depois de Éfeso. Existem algumas coisas neste texto que parecem ser escritas no final do século I. Ou seja, Paulo já não estava mais, porque ele nos deixa em Roma entre 61 e 62. Então,
A solução que nós, teólogos, exegetas, apresentamos é que a obra ela é em cima do pensamento de São Paulo, mas escrita por um discípulo, um tempo mais tarde. Quem é esse discípulo? Bom, podemos dizer que pode ser Tíquico, pode ser Timóteo, ou até mesmo São Lucas, né? Que estão tentando resolver naquelas comunidades problemas que surgiram no momento que Paulo estava lá e que não foram tratados, que não foram trabalhados. Então, São Paulo é usado como autoridade, mas não como autor. Então, apesar dessas diferenças que podem ser aplicadas pela mudança de tema, de destinatário, de outras coisas mais, o fato é que a ideia que é apresentada nessa carta encíclica, ela é paulina. A datação também é algo que a gente tem que questionar. E assim, a questão de onde ela foi escrita e o local onde ela foi escrita dependem da solução que é aceita em relação à autenticidade. Bom, se a carta é de São Paulo, dada a semelhança com Colossenses, com Filipenses e outras coisas mais, e a carta e o Opúsculo Filemon, ela foi escrita entre 61 e 63. Se nós não abraçarmos a ideia de que ela seja paulina, então a data dela pode variar entre o ano 60 até o ano 100. Mas o propósito da carta? Bom, o propósito ele é muito objetivo. A carta aos Efésios ela tem um dos mais amplos motivos de todo o epistolário cristão. Ela tenta conscientizar os cristãos acerca do privilégio e dos compromissos da igreja em Cristo. As outras cartas em que São Paulo precisa tratar de controvérsias, ela não existe aqui. São Paulo agora está falando o que é ser cristão. A natureza da igreja de Jesus Cristo. Então, nos primeiros 3 capítulos, ele faz isso de maneira teológica. E nos últimos 3 capítulos, ele vai fazer isso de maneira prática, de maneira moral. Então, a carta aos apóstolos, do apóstolo, ela encoraja os cristãos de maneira geral. Éfeso pode dizer assim, Éfeso, tomada num sentido amplo, Éfeso é o mundo. A cada um de nós, a mim, a você, aqueles que virão depois de nós, aqueles que vieram antes de nós. A carta aos Efésios é um conforto, é uma admoestação de um mestre, de um pai. E ela enfatiza que a igreja é o corpo espiritual de Cristo nessa terra. E que ela é formada por pessoas que já têm uma caminhada na fé, os judeus. E umas pessoas que vão entrar da noite para o dia, do nada, que são os pagãos. Mas que todas elas são convidadas por Deus a ter um abraço do Pai. Então, a carta aos Efésios, ela explica que o próprio Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. E que o Espírito Santo é aquilo que faz com que o pensamento chegue aos membros, a cada um de nós. Então, nessa união em Cristo, os cristãos, eles recebem toda sorte de bênçãos para entender quem é Cristo, para entender quem é o Pai, para entender quem é o Espírito Santo. Então, a carta aos Efésios, ela é um grande convite a vivermos a unidade, a fé e a paz. Não podemos nos fixar aqui se essa carta foi escrita aos Efésios, se ela foi escrita aos Colossenses, aos Laodiceanos. Ela foi escrita para mim, ela foi escrita para você, ela foi escrita para nós. E o grande convite aqui é que nós sejamos autênticos. Autênticos de uma maneira muito profunda. Assim, o cristão,
entendendo esse chamado, ele deve vencer as batalhas contra as forças das trevas. A carta aos Efésios é uma carta aos cristãos. E o conteúdo dela não é nada mais, nada menos que alertas bons, conselhos bons, para que nós possamos viver a graça, a paz, o amor e a santidade. Hoje, ontem e amanhã. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até o nosso próximo estudo, que será sobre o opúsculo a Filemão. Fiquem com Deus. Até breve. Que Deus os guarde, os ilumine e os faça felizes.